características de como era essa mulher, do que esse jovem veio a falecer, do que ele veio a morrer. Não fala também o porquê que o marido dela veio a morrer também. Mas quando nós lemos, nós já percebemos, humanamente falando, que essa história é uma história triste. É uma história de tragédia até então. Se torna de felicidade depois que Jesus vai lá e ressuscita o jovem. Mas quando começa na Bíblia falando, é uma história triste. Começa com muita perca. Começa dizendo que ela havia perdido seu marido, que seu marido já havia morrido e que ela era viúva. Fala que o seu filho também veio a morrer e que ela estava indo para o enterro, indo para fora da cidade para enterrar. Nós vemos essa história como uma história muito triste contando. Mas quando nós vamos ver na história, nós vamos buscar coisas para tentar entender como que essa mulher vivia, como que ela poderia ser a sua vida. Primeiro nós sabemos que ela mora em Naim, né? A Bíblia vai dizer que ela era uma viúva moradora de Naim. E pesquisando sobre Naim, nós vamos ver que a cidade de Naim, ela era uma cidade que havia o clima de Naim era muito chuvoso, acontecia muitas chuvas, tempestades. E Naim ficava ali naquela região da Galileia. Vai pegando esses detalhes para você entender. E a Bíblia também vai dizer, ou melhor dizendo, a história vai dizer que Naim era uma cidade em que as pessoas, os moradores, eles sobreviviam muito da pesca, da pescaria. Sabe aquela história que nós conhecemos, que o avô é pescador, o pai é, o filho vai se tornando? Era basicamente assim que funcionava a região de Naim. Era uma cidade que chovia muito e que também era uma cidade que era abundante, era rica em pesca. Inclusive, o Mar da Galileia, né, que era a Galileia, a região em que Naim ficava, né, era muito cheia também o Mar da Galileia, que nós sabemos por conta das chuvas também que aconteciam. Pois bem, aí nós imaginamos que ela já vivia numa cidade que era boa, que tinha uma estrutura boa, humanamente falando. E também nós sabemos que a figura masculina naquela época era muito forte. Nós sabíamos que os homens eram que iam para as guerras, que ia representar as famílias, ia representar os seus países. E nós sabíamos que a figura do homem era bem presente e que praticamente naquela época, não nos dias de hoje, naquela época que as mulheres, né, dependiam muito também da figura masculina. Ou seja, quando vinha falecer o esposo, o marido, praticamente a mulher ficava desamparada e ia aos cuidados ou da igreja ou das instituições